Oi, Ruth. Oi, como vamos? Eu estou com ares primaveris, espirrando de manhã até a noite, com o pólen da primavera. E não Ah, estou mas isso ainda não, isso, acostumada. isso não é velhice, isso é alergia. Não, eu não falei que era velhice, não. Eu falei ares primaveris. Ares primaveris. Não, não, isso é verdade. Que eu também tenho. Bom, eu sou velha, né? Mas eu tenho isso Eu de sou velha, né? criança, desde criança. Eu Agora, também. piorei muito aqui em Israel, É. porque lá no Rio eu não morava perto de tantas árvores frutíferas, como tem aqui, principalmente que agora está tudo florescendo, né? Os cítricos, as Ah, frutas cítricas agora, as árvores estão em flor, tem um perfume, uma coisa, mas aquilo me faz um mal. É um cheiro tão bom, é um perfume maravilhoso, mas eu não posso passar perto. não, eu acordo aqui na Ai, Rusa, nessa rua aqui principal, é laranjeira direto, né? é, E eu acordo já, parece que eu tô. Mas eu também acordo entupida e o nariz, uma coriza, uma coisa horrível, uma coisa horrível. interessante. Até leva algumas horas para passar, Mas isso eu vou todo me dia. adaptar porque é minha primeira primavera, né, aqui. Então meu Eu, depois organismo de ainda. 50 anos, ainda não me adaptei. Eu espero que eu me Precisa adapte. mudar, precisa mudar os antígenos, as células receptoras, né? É. Não deu para mudar. Bom, vamos ver como é que vai ser. Agora Vamos então, deixar você essas tinha dito, bobagens. você tinha dito que não ia fazer aquele frião, mas que ia esfriar um pouquinho, mas hoje está bem quente, né? E amanhã vai ser pior, e depois da manhã pior Ah, ainda. é? Então não vai esfriar mais. Vai ter Ramsim. Não, aqui tem Ramsim. Mamash Ramsim. Aham. Amanhã a temperatura máxima prevista aqui nessa área é 26, 27 graus, mas mais lá para o sul vai ter mais de 30 graus. Nossa. É. Então. Mas, em compensação, Ah, o Kinneret está cheio, como não esteve há anos, há ah, muitos anos. isso é muito bom. Tão cheio porque, se chover, por acaso, né? Que a gente já não sabe de mais nada, É, nessa época, em geral, não chove, mas pode pode acontecer. ser. Se chover, vai ter que abrir até as comportas de Degânia, que é para ele não, porque Neret não inundar as coisas em volta, que tem jardins e praias e bares, né? Então, aí tem uma comporta, que se ele sobe muito, aí abre a Abre. comporta e deixa passar água para o Jordão. Aí Olha, que bom, o né? Jordão Que bom. leva para o mar. Esse excesso de água é até bom, né, Ruth? Tomara. É, Bom, esse inverno choveu, né? bastante, De né? modo que foi muito bom. Nesse aspecto, foi muito bom. Bom, a Choveu. gente na última, nosso último encontro, a gente estava falando dos atentados terroristas, tal, e deu uma parada, né? Quer dizer, parada no sentido de que não se consumou, né? Mas a Sim, gente sabe que houve porque, tentativa, sim, né? porque foram Abortados. é, foram pelo menos grande foi abortado, mas também foram tomadas uma série de medidas drásticas que há muito tempo eu não vi isso aqui, de que o exército colocou várias unidades nas ruas junto com polícia, porque os militares eles não têm o tipo de autoridade com os civis como os policiais, de modo que eles podem ajudar, mas eles não podem prender, eles não podem fazer nada que o policial faz, que é do âmbito estritamente da polícia com a população civil e
Os soldados do exército não podem fazer. Quer dizer, eles têm que fazer patrulha junto. Então, eles podem ajudar. Eles colocaram soldados em todos os buracos da cerca, É aquele tem soldados. Embora que ontem o ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior, o general Kochavi e o Gantz, eles percorreram toda a extensão da cerca, são quase uns 100 quilômetros, e encontraram um montão de rompimentos da cerca. E ele disse, o chefe do Estado-Maior, que para consertar aquilo tudo, colocando na rede também todas as tecnologias que mais modernas do que estão lá agora, para avisar de imediato quando houver qualquer intenção de cortar ou de derrubar, que os custos devem chegar em 1 bilhão de shekel. Nossa, nossa. Hoje, no Yediot Aharonot, o Nahum Barnea, que é um jornalista, eu sempre cito, que ele escreve realmente coisas muito interessantes, então ele disse que seria o dinheiro mais mal empregado, que deviam colocar simplesmente aqueles rolos de arame farpado, né? Mas em altura grande, que é difícil também de ultrapassar, mas não é impossível e não custa esse preço. Por quê? Porque, por enquanto, a situação está meia quente, mas daqui a pouco vai melhorar. E para o Exército vai ser melhor que os palestinos possam continuar passando para trabalhar, que é o que esses últimos anos aconteceu somente, porque diz que aquelas passagens administrativas que são legais e que todo mundo que tem os documentos em dia e tem licença de trabalho em Israel pode passar por lá à vontade, mas que é um processo muito lento, é muita gente ao mesmo tempo, são milhares, e demora muito, e eles têm que chegar lá de madrugada para poder chegar a vez dele, né, na fila. Ao passo que ele diz que tem milhares, outros milhares de palestinos que têm licença, que podem entrar em Israel legalmente e trabalhar, eles preferem passar pela cerca rompida pelo problema de tempo. Ele não precisa sair de casa às 3 horas da manhã para chegar às 7 no trabalho, porque ele vai passar 3 horas na fila, se empurrando. Então, essa é a situação. Agora, pelo menos um ataque foi realmente abortado e seria um ataque bastante perigoso, que foi na noite de sexta para sábado, que o Serviço de Informação do Shabak comunicou à Polícia de Fronteira, que ele chama Mishmar HaGvul, que é uma polícia especial, e tem uma unidade nesse Mishmar HaGvul, que é especialista na prisão de terroristas. Então, eles foram avisados que numa aldeia pequena, próxima a Jenin, que Jenin é uma cidade palestina que é um foco de planejamento de terror. Tem muita gente lá que não faz outra coisa senão planejar terror, que é da Jihad Islâmica. E eles saíram, essa unidade, foram para lá no carro, logicamente,
policial deles, e eles se encontraram no centro da cidade com um carro com licença israelense, o Nossa. que era absolutamente suspeito de não ser que nenhum israelense estaria de madrugada em Jenin, Ah, só se ele quisesse se suicidar. Então, é. então os terroristas abriram tiros contra, logicamente, de fuzis automáticos, quase tão bons quanto os que a polícia tem. Então, na troca de tiros, morreram 3 terroristas e tinha um quarto que conseguiu escapar. E os 4 soldados dessa unidade que estavam indo à procura deles para prendê-los antes que eles saíssem para cometer o ato terrorista. 3 foram, 4, os 4 foram feridos. 2 muito levemente, 1 médio, e justamente o oficial que chefiava a unidade foi ferido gravemente. Agora, eles conseguiram avisar a tempo, que sempre em volta, na redondeza, eles entram, mas em volta, na entrada da cidade, tem muita gente ali tomando conta deles, esperando. Eles conseguiram entrar na cidade, retirar o carro com os corpos dos terroristas, porque aí evitava que eles fizessem aquele festival de enterro, exatamente na véspera, que no sábado à noite começou o mês de Ramadã. Os policiais, não, os soldados que ficaram feridos levemente, os 2 já foram liberados. O outro, que estava com ferimentos médios, deve ser liberado hoje, amanhã. E esse oficial que estava gravemente ferido, ele estava, inclusive, ligado, ele estava sedado e sendo respirado, estava em estado ruim mesmo, ele foi operado várias vezes, mas hoje ele já está consciente, já está falando com as pessoas, já foi desligado de todas as máquinas. Ai, que coisa boa. E provavelmente deve ir amanhã, deve sair da unidade de tratamento intensivo da UTI e vai para um departamento cirúrgico normal para se recuperar. Mas isso foi assim a quantidade de armas, inclusive de minas, não, de... Como é que se chama? Dinamite? Dinamite? Não dinamite. São isso que você joga e explode. Ah, eu sei, granada. Granadas. Não Você tem abre, outro nome. é uma que puxa Estava e joga. cheio, Granada. um montão. Estavam cheios de armas, de modo que os planos devem ter sido para fazer um ataque realmente representável. Puxa. E, felizmente, que o serviço de informações do Shabak é infalível, e eles conseguiram avisar e impedir que eles sequer saíssem de Jenin. Ótimo. Então, nós estamos agora num... Mas, mesmo assim, as cidades estão muito policiadas. O Exército, como eu te disse, o Exército colocou à disposição da polícia e estão circulando com eles milhares de soldados. Todos os pontos críticos, né, que estão sendo muito guardados.
o primeiro-ministro, no sábado à noite, fez uma declaração à população, explicando tudo o que tinha acontecido, e disse uma coisa que, pela primeira vez, nesses 50 anos que eu estou em Israel, que eu ouvi algum chefe de governo dizer em público: quem tem arma com licença de porte de arma, que ande com a arma. Olha, uau. Porque esses, pelo menos dois, né? 2 dos 3 atentados, quem salvou foram civis que estavam armados. Ruth também teve um crescimento de pedidos Sim, mas ninguém pede licença hoje e recebe amanhã. Sim. Entendeu? Você tem que apresentar um pedido à polícia. A polícia vai fazer uma averiguação até do parto da mãe dele, quando ele nasceu, está entendendo? Até que ele consiga receber uma licença, e com essa licença ele possa ir comprar a arma, passa muito tempo. E é como se diz, tem que malhar o ferro quente, não é? O ferro está quente agora, então quem tem, porque tem muita gente que tem arma, mas não anda com a arma. Certo. Tem a arma em casa, não sei por que razões, ou gente que mora em lugares afastados, tem muita gente que mora no meio do mato. E, então, eles têm arma, mas eles não andam com a arma quando saem de casa. Mas ele pediu a quem tem arma com licença de porte de arma que ande armado. Isso eu nunca ouvi. Quer dizer, é uma coisa que também deve amedrontar um pouco a esses terroristas que não são profissionais. Certo. Esses que ficam impressionados e são influenciados pelo que corre nas redes sociais e ficam com aquele sonho de que ele vai para o céu e vai ter 72 virgens esperando por ele, de modo que esses podem realmente querer fazer alguma coisa que não seja organizado, porque esses 3, com exceção do último, desse de Bnei Brak, que ainda a polícia e o Shabak ainda não estão convencidos que ele estava sozinho. Porque ele pode ter vindo sozinho, mas ele teve alguém que deu o carro para ele, e ele teve ajuda também na quantidade de armas que ele trouxe. De modo que é possível que ele também tivesse mais ligado. E, por causa disso, na zona, lá na região onde ele mora, o que está se fazendo, a quantidade, já prenderam mais de 300 suspeitos de filiação e de cabeça quente, e já encontraram muita arma que já foi... que aí você tem razão, senão o sistema judicial não permite a polícia bater na porta de alguém e exigir para entrar para fazer busca dentro das casas. É preciso que tenha razões. Quer dizer, o ambiente de agora permite que a polícia receba dos juízes a licença de fazer buscas domiciliares de uma forma mais fácil, que não vai demorar tanto tempo. De qualquer maneira, ontem, por exemplo, domingo, na segunda noite do Ramadã, já teve um tumulto bastante sério em Jerusalém, que era o que sempre
a polícia e o Shabak estavam temendo e continuam sempre temendo nessa época é atentados em Jerusalém, porque são três religiões, as três religiões monoteístas que tem no mundo, é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que tem esse mês de abril as datas mais importantes. Quer dizer, tem a Páscoa dos cristãos, tem o mês de Ramadã e tem o Pêssar nosso, sendo que para nós vai até maio, porque tem desde que começa a Pêssar até depois do Yom Ha'atzmaut tem uma porção de Hagim, tem Yom HaShoah, tem Yom HaZikaron, tem... Então, é um mês inteiro em que, dos dois lados, você tem gente que se impressiona com o que sai, o que circula nas correntes sociais. E nos jornais, o próprio... Um ótimo jornalista também escreveu que, em certa parte, a imprensa colabora para aumentar a tensão da forma como irradia e transmite, e também pela repetição. Eles repetem e repetem e repetem, mesmo que você não queira mais ver. Vários dias, a mesma cena. É impressionante. Parece que usa isso como uma... É terrível. Isso é muito terrível. Eu reparei isso. Falei, gente, assassina de novo. Né? O Pois negócio... é, outra vez e outra vez. E são E cenas fortes, né? realmente... Cenas que... E é um grande jornalista também que escreveu ontem, e ele disse: eu peço aos meus companheiros de profissão que pesem um pouco mais os sentimentos e as emoções e usem um pouco mais o cérebro. E não repetir tanto, porque... Né? Já se sabe, já fez. Agora, é bom comentar que o policial que morreu no ataque em Bnei Brak, que eu falei que era um árabe cristão, católico. Então, aqui tem igrejas, tem cemitério cristão, tem tudo, né? De modo que o enterro dele, toda a cerimônia fúnebre dele foi assim, com um comparecimento público enorme, mas não de cristãos, que aqui não tem tantos cristãos, vieram de todas as camadas da população, judeus, haridim, religiosos, não religiosos, árabes, não cristãos, muçulmanos, e de todo tipo de gente, autoridades militares, mas, assim, uma coisa impressionante. E o que mais me impressionou foi a visita do rabino-chefe de Israel. Ele foi visitar os pais. O rapaz principal. Não deixa de ser um ato de solidariedade, né? Porque, afinal de contas, ele morreu. Em geral, as pessoas muito religiosas não vão em Shivá, né? E ele é o rabino-chefe de Israel. Olha, e ele foi visitar os pais e, pelo menos, dar um consolo, né? Uma demonstração de que ele não morreu em vão, que todo mundo reconhece que ele realmente foi um herói. Ele demonstrou muita coragem, muito sangue frio. Ruth, eu li, eu não sei se eu li ou eu não sei se eu vi na televisão.
É sobre aquele beduíno que morreu. Eu não sei qual foi o atentado que foi. Acho que foi desse também, de Bnei Brak. Não sei. Não, beduíno É, que morreu, não, foi de em Hadera. Beersheba. Beersheba ou Hadera? Beduíno, É. Não, foi um que. Não, nesse o que atentado de matou, Bnei Brak, não, não. Esse de Bnei Brak. de Bnei Brak. Não, tinha. Foi esse árabe que não é cristão, é árabe cristão, e teve um E outro, teve dois ucranianos. ucranianos. É o que eu li, então eu não entendi muito bem, que eles estavam Ucranianos. é um que eles, Não ucranianos sim, refugiados. sim, sim, São eu sei, ucranianos que vieram para cá, para Israel, já há anos, para trabalhar como cuidadores de sim, sim. idosos. Mas o que eu E, li é que e são cristãos. eu não, então eu tô confundindo, porque eles estavam querendo vingar a morte desse beduíno. E ele não, ele morreu como vítima, não como. Sim, não, eles estão sempre, as organizações terroristas, eles vingam a morte de qualquer um shaid que matou judeu, não importa. Se ele matou judeu, os outros todos apreciam. Não é o caso, ele não matou. Não foi esse beduíno que matou em Ah, não foi ele que Beersheba. matou? Não, 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 não. Ah, não Foi sei uma do que você está vítima. Foi falando. uma vítima de um Foi uma atentado vítima? que era, acho que era um filho único, que ele morreu. E aí a comunidade lá, eles estavam querendo vingança. E junto com eles, os judeus também. Ah, sim, desse que morreu, eu sim, foi esse soldado que era Isso, que morreu em Redeira, isso, foi esse. morreu em E Redeira. aí, exatamente. E aí eles estavam querendo vingança, e junto com eles os É, judeus mais radicais e tudo, e aí estava se é, falando que agora foi isso pode foi o que gerar uma morreu em nova Redeira. onda de violência, né? É, Porque com foi o que violência morreu em não se Redeira. Não, combate mas com violência, isso né? foram dois deputados dessa Tzionuta Datit, esses Ah, dois que é o Smotrich e o Ben-Gvir, que são dois que, por mim, eles deviam estar na cadeia. é, Eles é, só não estão na cadeia porque eles são deputados. Então, eles têm imunidade. Senão, eles já estariam presos, pelo que eles andam falando por aí pelas ruas. E é, pelo que eles publicaram, o que eles publicaram contra o governo que eles publicaram as fotos de todos os judeus, hum. só dos judeus, que morreram nesses três atentados, e dizendo: esses não vão mais votar, dizendo para o Bennett: Bennett, se você agora o que você está fazendo é para procurar votos, imagina, Imagina, numa hora dessa, que dois, horror, falta de tudo, você noção. imagina uma coisa Coisa mais dessa? sem noção, né, Ruth? Quer dizer, se fosse outra pessoa, se eles não fossem deputados, É, podia-se fazer um processo contra eles. Eles têm difamação, imunidade parlamentar. né? Então, além daqui ser um país que você tem direito à livre expressão, ainda tem o fato deles serem deputados. Mas é uma vergonha É, que um parlamento tenha deputado como esses desse dois. Uma nível, né? vergonha, É um uma nível muito vergonha. baixo, né? Ai, ai, que triste. Para as famílias, eles nem pensam nas famílias Ah, desses mortos, publicam aquilo assim, cheio de sangue, está entendendo? E dizendo: esses nunca mais vão votar. que horror, que horror. Ai, Ruth. E outra coisa também que eu vi foi aquele do Catar, é o príncipe ou o rei do. É príncipe, né? É o príncipe é rei? Príncipe herdeiro. Príncipe herdeiro, é, porque ele tem uma cara já de rei, né? Não tem cara de príncipe, não. Que ele. Só porque vai ter a Copa do Mundo e tudo, né? Então que Sim, vai ter. Foi sorteio agora da. é, mas que ele não falou nada sobre os atentados, não criticou nem defendeu, e que ficou meio assim, né? Foi meio que depois ele se retratou e falou, não, não foi isso? Sim, que aí os Israel não Estados gostou muito, Unidos. né?
Aí o Biden se telefona, como telefonou para o Abu Mazen, É. mas agora, é um caso sério. Mas O agora, Catar, ele não, ele não, apoia o terrorismo. apoia. E Israel permite. Agora está um problema muito sério. Quer dizer, é sempre sério, mas quando acontece uma coisa como agora, então aí volta outra vez à tona. É o problema do dinheiro que o Catar É. dá para a autoridade palestina, e a autoridade palestina paga para as famílias dos terroristas que morreram e para os que estão presos. Uhum. Né? E isso é um nó na garganta de Israel, que a autoridade palestina ainda acha que eles... É a tal história. Eles dizem que as famílias não têm nada a ver, mas não é bem assim, porque, em geral, existe, principalmente se tratando do Hamas, existe apoio, existe suporte familiar, mas é um problema, viu? É um problema que você não pode dizer ao certo. Agora, como norma de conduta governamental, é uma coisa que não é legal que você pague para as famílias dos assassinos pelo fato deles terem assassinado judeus. Que seja pela pobreza deles, eles nunca receberam dinheiro do Catar. Estão morrendo de fome, mas ninguém dá dinheiro para eles, ninguém ajuda Eles eles. só ajudam quando eles matam Quando eles matam judeus, não, porque se ele judeus. matar Eles árabe matam também judeu. ele não ganha nada, Você só se ele matar não mata judeu judeu. não adianta, tem que Quer dizer, matar judeu. Ai, que triste. Realmente é. são determinados problemas que eu acho que só existe aqui em Israel, sabe? Que não existe em país nenhum do E mundo. Ruth, Não existe israelense isso. vai para o Catar? Tem muito israelense que vai assistir? Não, Não, né? não. Israelense que esteve no Catar teve, por exemplo, algumas... Eles estão procurando sempre atrair eventos esportivos internacionais, e eles dão tudo. Eles não querem ninguém, a FIFA ou todas as outras organizações internacionais esportivas, não precisam gastar dinheiro para fazer eventos esportivos lá. Eles cobrem todas as despesas. E como em esporte, se são torneios internacionais e tem não em todos os esportes, que Israel não compete em tudo, futebol, por exemplo, Israel nunca está num campeonato internacional, porque não passa nas prévias, né? Uhum. Mas em outros esportes, que Israel está nas manchetes também, inclusive, se o desportista não comparece, ele é desligado da organização. Entendi. E já tem aconteceu até lá em Catar, que um dos judocas de Israel foi, no final de todas as rodadas, ficou ele com um iraniano, e o iraniano disse que não ia disputar com o israelense, ele é mandado embora. Ele não pode competir mais. Então, Israel já esteve, já mandou desportistas uma vez Não estou para falando de esportistas, Catar. não. Eu estou perguntando assim, em termos de turismo, né? Embora realmente não seja vontade de ninguém ir lá. Mas, Mas agora, no nos caso, outros países dos Emiratos, os israelenses estão indo sim, mas é isso que eu estou te perguntando. No a... caso dos turistas para ver a Copa do Mundo, você acha Não, que não turistas vão? para Catar, não. Não vai ter. Ótimo. Não, Não. eu acho ótimo. Turismo, não.
Não. só mesmo delegações esportivas, Ok. mas são campeonatos internacionais. Agora, por exemplo, não lá, teve dois Grand Slam de judô, né? Teve em Atenas e teve em, em Atenas e onde mais? E na Turquia, na Antália. Uhum. Mas são países que Israel Sim. quer dizer, até agora, por exemplo, com a Turquia, Israel não tinha as relações diplomáticas estavam cortadas desde Aham. aquele É. problema, mas agora com o reatamento Agora, das tá tudo bom, relações, né? com a presença do presidente lá e tudo, os judocas israelenses compareceram a Antália e disputaram lá o Grande Slam. Até dois judocas israelenses ganharam medalhas de bronze, terceiro lugar. Certo. E depois teve agora, no sábado, teve em Atenas também, só que era outro. Foi um campeonato internacional para jovens até 21 anos. Então, tinham 4 israelenses que compareceram e que chegaram às finais, e agora teve também em Atenas, que já foi para os de peso grande, 90 quilos, mais de 80 quilos. Nossa. Também israelenses ganharam, inclusive, 3 medalhas de ouro, Opa. de modo que foi Muito bom. o esporte, nesse aspecto, foi bem. Ótimo. Agora, teve, por exemplo, lá na Antália, um libanês que tinha que lutar, quer dizer, depois de algumas rodadas, né, luta com um, luta com outro, e vão saindo os vencedores. Então, ficou o libanês e o israelense. E o Excelente. libanês não aceitou. Não aceitou. O libanês não aceitou lutar com o israelense, caiu fora. Isso aí não devia nem, E aí não devia nem o ser israelense atleta. ganha, né? Quer Ótimo. dizer, o Faz um parceiro ganha. favor, né? Faz um favor. Coisa Mas ridícula, não né? adianta. Esses não deveriam nem ser atletas. Para que ser atleta? É, Não tem espírito de atleta. é. Agora, com relação eu comecei a falar e parei lá ontem. Ah, Ontem à noite, né? Domingo, teve já depois das rezas, teve no Sharm, que é sempre aquela porta mais usada para entrar no Har HaBayit. Teve um tumulto de grandes proporções. Jovens começaram a jogar garrafas, pedras nos policiais e nos soldados que estavam de guarda, que agora a guarda está redobrada lá na entrada do Har HaBayit, e foram presos 20 dos manifestantes. Os manifestantes que usaram de muita violência e está se pedindo a Deus que realmente não continue isso assim, que eles parem, porque se eles começarem com isso foi só o segundo dia do Ramadã, ainda imagina. tem um mês Deus, inteiro pela frente, não vai ser, não vai não ser tem como, fácil. né? Agora, um problema político Hum, muito interessante, também só que Israel, né? A, os hospitais, todas as entidades, todas as organizações, tudo que é governamental ou oficial é cachê. uhum.
Não tem desculpa. Todos os supermercados, com exceção de supermercados russos, Russos. que não são kasher, que eles têm, mas só tem em determinadas cidades que dão licença Aqui em Irananda para tem. abrir esse tipo de supermercado, que é o Tuftam, É. que eles vendem porco, Camarão? linguiça, camarão, tudo. Bom, fora isso, tudo é kasher. E os hospitais de Israel, a cozinha é kasher. E quando chega em Pessah, faz-se aquela limpeza toda de Pessah, e na véspera é uma comida lá toda diferente, sem pé nem cabeça, porque não pode fazer nem comida de Pessah e nem comida que não é de Pessah, e os internados têm que ter alguma coisa para comer. É difícil, Lá isso é né? problema das dietistas, que elas encontram lá um menu de legumes e É. frutas que os internados podem comer. E é proibido usar alimento não kasher. Esse ano, e também não pode trazer, porque o ano todo, não sendo Pêssar, as famílias trazem É. comida para os seus familiares, que eles querem, que eles gostam, Uhum. e ninguém abre a bolsa para ver o que eles trazem, porque eles não vão comer no refeitório. O camarada come na cama, ali, na poltrona, onde ele está. Ele não usa louça do hospital. Eles trazem tudo de casa, Certo. porque a comida é sempre caseira, então não pode misturar. Agora, chega em Pêssar, então é proibido trazer comida que não seja kasher le Pêssar. Claro. Mas, então, aí começa a história. O ministro da Saúde, como ele é um ish-meretz da esquerda, ele fez uma apelação para o Supremo Tribunal para dizer que não pode obrigar as pessoas que estão internadas, ou mesmo os que trabalham lá, que não são seguidores desses princípios religiosos, que eles tenham que comer só pão, que eles não possam comer só matzot, que eles não possam comer hametz. E o Supremo Tribunal não quis intervir numa discussão que é dat vemediná, que é religião e governo, e disse que cada diretor de hospital ele tem a autoridade suficiente para determinar o que vai ser feito no hospital dele durante aquela semana. Bom, com isso, o ministro da Saúde, o Nitzan Binovitch, achou que venceu uma batalha. E a deputada Idite Silva, ela é a líder da bancada da coalizão no parlamento, e ela é uma mulher religiosa. Então, ela disse, não, no meu plantão vai ter comida não kasher nos hospitais de Israel. Meu Deus, Ruth, que coisa! Um ministro que faz uma coisa dessa não pode ser ministro. Tem que demiti-lo. Caramba! Ela está exigindo a demissão do ministro. Nitzan Rabinovich. Então, está aí agora. Tem esses problemas todos que não faltam de segurança. Já tem pouca coisa, né? Tem poucos problemas, está entendendo? Não tem o mês de Ramadã inteiro, não nada. Aí só falta agora que vai ter que ter polícia na entrada dos hospitais
para examinar a bolsa de todo mundo que está entrando para visitar os seus doentes, se tem ou não tem hametz, Meu porque não Deus. pode entrar com hametz. Mas esse ministro também não precisava fazer isso, né, Ruth? Ele não. Acontece que, olha, eu não tenho nada contra a esquerda. Eu sou uma pessoa muito liberal. Politicamente, eu sou muito liberal. Agora, eu não acho nunca que você tem que pisar nos calos dos outros só para mostrar que você é o tal. É. E também é uma O coisa que que já custa? O camarada funciona que desse jeito há tantos anos. Por que mudar na minha uma coisa mesa que já e é na uma... mesa na casa dos meus pais, sempre teve matzá e teve pão. Quem quer comer pão, come pão. Quem quer comer matzá, come matzá. Acabou. Nunca teve problema, eu continuo até hoje. Eu já tenho matzota em casa, eu me preocupo de comprar logo que sai matzá, eu compro matzá. Porque eu já começo fazendo pecado, que eu como matzá antes de Pêssar, que não pode comer. Ah, não pode? Eu não sabia. Não, Não não, você sabia. não pode comer antes de Pêssar. Isso eu não Isso sabia, não. não pode comer antes de Pêssar. Mas depois pode, mesmo depois que passa a festa. Depois que acabou Pêssar, não tem mais nada, mas antes, não. Mas eu já comi matzá. Olha, Então, bom, confesso os meus pecados, Deus vai me... por Ah, falar nisso, Ruth, mas, eu vejo nos supermercados uma variedade, né, de caixas de matzá e sim, tem de todos os gostos. como é que é isso? Porque no Brasil a gente só tem um tipo. Frutas, não, é porque no Brasil não deve ter, porque as casas especializadas importam, que eles não vão lá. Eu acho que todas as matzot que chegam no Brasil são importadas, eu acho que vem Não, daqui. não, tem umas que são Não? feitas em São Tem? Paulo. Tem uma fábrica em São Paulo. Talvez seja em São Paulo. É. Mas para você fazer com suco de maçã, Não com suco tem de não isso sei o lá. quê, Não tem. Não tem. eu não gosto, É, não faz o meu eu fico gosto. vendo assim, eu fico assim, Mas nossa, tem com quanta ovo, variedade. sem ovo, né? Uma opção de coisas. Não, eu não gosto. Eu gosto da matzá comum, a mais simples, e eu adoro. É, eu também gosto. Adoro matzá. Eu também gosto. Agora, nos hospitais, esse negócio Agora, até começar a pesca, ainda tem, porque os diretores dos hospitais agora é que tem que resolver. Não sei por que ele está achando, o ministro da Saúde, que todos os diretores de hospitais vão concordar com ele. É, eu também não Eu sei. não acredito, Não, eu também porque não. eu acho que é como se disse aqui em Israel: você faz o que você quiser, mas você não precisa fazer befarésia. Farésia é uma palavra muito usada aqui, que acho que é grega. Por exemplo, se expor ao público. Você quer comer pão? Não vem ninguém na tua casa para examinar o que, é que você come, mas você não tem que sentar num café público e comer pão na semana de Pêssar. Lossalir befarésia. Eu acho que não custa nada a gente respeitar É, eu também acho. Acho que as os tradições são pensamentos tradições, né, dos Ruth? outros. Logicamente que não tem necessidade, mas isso é um problema agora. Com relação a... Essas são as nossas guerrinhas. Agora, tem guerras mais sérias, né? Lá, como lá na Ucrânia, que dessa vez parece que os russos exageraram um pouco. Os ucranianos anunciam que eles conseguiram liberar quase todas as cidades e aldeias, desde da parte oriental que eles tinham ocupado até quase até a entrada de Kiev, que eles não chegaram a entrar, mas muito nas proximidades,
o exército ucraniano está anunciando que conseguiu recuperar todas essas aldeias e essas cidades pequenas que estão nas redondezas de Kiev. E em duas cidades que o exército ucraniano encontrou uma quantidade de cadáveres nas ruas, expostos, jogados nas ruas, ao lado dos carros. Só numa aldeia, que até chama-se Bucha, porque não se fala em outra coisa hoje, mais de 400 Nossa, civis. que horror, que horror. Mas assim, que estavam com os braços e as pernas amarrados, quer dizer, eles amarraram as pessoas vivas e mataram. Fuzilaram. Como nos tempos bárbaros. Massacre. Massacre. Isso é um massacre. Mulheres, crianças, velhos, Ai, tudo. Muito... E não tinha nem, quando eles entraram, não tinha nem lugar para enterrar que horror. Aquela quantidade. Começaram, muitos já estavam, os soldados russos puseram alguns em sacos de plástico, mas você via as pernas ou os braços de fora. Ah, meu Deus. Mas uma coisa assim terrível. Então, a Alemanha, a França, a maioria dos países europeus, e Israel, inclusive os Estados Unidos, todo mundo querendo condenar a Rússia por crimes de guerra, que isso é crime de guerra, é matar intencionalmente civis. Não tem como. Civis. Porque famílias inteiras, por exemplo, eles, como anunciaram que a cidade estava liberada, então as pessoas que têm carro saíram de carro para um centro mais próximo para fazer compras, que eles estavam sem poder comprar alimentos, sem água, e matavam eles nos carros. Que horror, meu Deus. Família toda junta. Terrível. Que maldade, que crueldade. Então, diz que, inclusive, o Zelensky foi lá, que ele queria ver com os olhos dele que a Rússia imediatamente desmentiu. Disse, nós não fizemos nada disso. Não foi nada disso. Então, ele perguntou para as mães russas se foi assim que eles criaram os filhos, para isso, para serem não assassinos, bárbaros. Uma coisa tremenda. Terrível, terrível. Terrível. Isso, numa época de hoje, eu acho assim, a gente lê isso em história, né? E já fica chocado porque são coisas que eram feitas há mais de 50, 60, 100, 200 anos, essa matança cruel. Muito mais. Né? Então, quando acontece em tempos, no século XXI, né? Onde tem um esclarecimento, uma evolução, entre aspas, né? Aí a gente fica, como assim? Não dá para entender. Não dá Aí eles dizem, para quem não quer aceitar a definição do que os russos estão fazendo na Ucrânia como assassínio premeditado de um povo, então, quem tinha alguma dúvida pode ver que isso é realidade, porque a quantidade de repórteres estrangeiros, né, que estão lá e que foram lá e fotografam. Você olha as fotografias, é alguma coisa realmente terrível. E não é fake news, você está lá. Primeiro que a destruição da cidade é de não sobrar nada, não tem nada. Enfim, não tem nada em pé. E, fora isso, a quantidade de corpos jogados, eles nem recolheram os corpos. Ai, Ruth, muito triste ouvir coisa isso e saber disso. Tremenda.
tremenda, É uma tremenda, descrença, tremenda. né? Uma descrença na humanidade terrível, Aí porque tiveram que fazer aquelas covas coletivas que não dava nem para identificar e nem dava para fazer covas individuais, porque não tinha como. Tudo. ai, ai, terrível. E que mais, Rô? Então, O que que você tem além disso para falar? Eu vi na televisão também, mudando totalmente, né, para um assunto um pouco mais leve, um aniversário de 50 anos de um jogador de futebol, esqueci o nome dele. Você viu? Que ele famoso, não em Israel, ele jogou pela Inglaterra, e aí ele fez 50 anos agora, ele foi entrevistado no 12, no canal 12. Esqueci o nome ah, dele. Um como é que eu israelense. perdi isso? Não, Pois é. porque também quem fez 50 anos agora, mas só que não pôde ser muito festejado, foi o Bennett. Ah, O ah, Bennett é? também, semana passada, completou 50 anos, é o primeiro-ministro mais jovem que Israel já teve. É, É, olha. é, E ele nem aparenta ter mas 50 não anos. teve, é, não teve nem festa, né, com É, não dá, né? essa Não tem situação, clima, né? não dá para festejar. Embora os filhos dele, ele tem filhos pequenos, né? É. De modo que tem 4, e bem que eles gostariam de uma festinha, mas Não, primeiro que ele estava depois de corona. esse jogador de futebol, ele foi entrevistado no canal 12. Ai, Ruth, eu tinha que saber, né? Eu tinha que ter anotado, né? E, e mostra Eu como não ele. vi. Até foi uma surpresa, porque é um israelense, né? E dos bons. Ele fez uma carreira brilhante. Hoje ele é É, careca, mas na época ele tinha um cabelo assim liso, todo comprido assim. Você não sabe quem ah, é, não, né? olha, eu nem não olhei. Vai ver, foi num tipo de programa que não é político, Não, não então é eu não vejo. político. Não? Foi no sábado. Foi no sábado à noite. Ah, sábado à noite eu não vi televisão. Foi Eu não sábado à vi noite. televisão sábado Foi bem à noite, interessante que a foi o entrevista com dia da ele. nossa reunião da escrita A criativa. criativa. Eu não estava em casa, nem Entendi. estava em casa. Eu vou procurar ver o nome e depois a gente vai falar sobre isso. Deve ter no jornal foi sábado, no jornal É, de ontem. Eu vou olhar tá quem é bom. que foi. É. É, Trouxe uma notícia que você não acompanhou. Olha que não milagre. acompanhei, E trouxe a pois é. notícia incompleta ainda por cima, porque eu falei que é um Olha, jogador, e mas como é que você eu fala um não negócio anotei. desse assim a público? E eu não anotei o nome dele, isso que é o pior, né? Eu como jornalista, nota zero para mim, né? Porque tô dando uma Eu notícia. já recebi a minha nota 0, agora eu não sou jornalista. Não, você não. Eu que tô dando uma. Isso se chama uma barriga, né? Porque é uma notícia que não é verdadeira no sentido de que eu não estou completando, não estou dando a notícia completa. Bom, Mas eu eu daqui vou. a pouco vou saber quem é, eu Tá. Aí a gente já fica tenho no nosso as próximo minhas encontro, a fontes. gente fala sobre ele. As minhas fontes de informação. Tá Aí eu vou certo. olhar quem é, como porque Aí, 50 anos eu conheço, logicamente, que já ouvi falar nele muito, é, porque na época ele é um que. famoso aí. Ele Pois foi. é, É. Ai, Ruth. Bom, vamos ficar devendo vamos essa. saber. Vamos ficar devendo essa. É até bom Estou te porque cria um devendo. suspense, as pessoas vão pesquisar. Quem será esse jogador? Ah, Tá é isso, minha legal. querida. Ok, Então tá. então Então, tá. uma boa semana aí para você. Essa semana Muito obrigado. vamos ter um evento da Embaixada do Brasil aqui em Iranana, na quarta-feira, dia 6, Quarta-feira, que horas? 7 horas da noite, no Parque de 7. Iranana. Aqui no Parque de Ranana. Vai ter um evento e vamos lá, né? Vamos lá ver o que que vai ser. Em que lugar do parque? É do Que lado o do parque é restaurante. enorme. Do lado do restaurante. Ah, Ali o onde parque tem. é Onde tem o tão grande. restaurante
E onde tem Ah, também um espaço de exposições que tem, ali perto daquele lago, né? E, aham, e vai ser ver uma se eu vou divulgação da agenda poder. cultural da embaixada, serviços que a embaixada Vou presta. falar com uma amiga É, minha se ela quer ir isso. assistir. Tá Eu vou legal. chamar, vou lá ver o que que Ok, vai rolar. Tá bom? muito bom. Então, Então, uma boa semana para também para você você, também, para os querida. nossos espectadores e ouvintes, que tenhamos só boas notícias e que Tudo não melhore. tenhamos mais. Eu confio que a segurança Eu nossa aqui também. está Eu tá também. tomando conta de nós muito bem. É, Graças a Deus. Um beijo, ok. Ruth. Um beijo, querida. Tchau. Tchau.